já falei ali na tribuna, que seja colocado em análise, que se analise os pedidos de impeachment dos ministros do STF que aqui se encontram. Isso não pode ser engavetado, isso precisa ser analisado por essa casa, até para que nós possamos nos debruçar sobre isso e possamos analisar com critério, caso a caso. Não dá para isso ficar ali numa gaveta e ninguém poder se debruçar sobre isso e analisar isso. Essa casa, além disso, também na minha visão, tem que instalar a CPI da Lava Toga. Com esse encaminhamento, espero a sensibilidade do presidente da casa, o presidente Rodrigo Maia, que possa deliberar o quanto antes possível, porque é uma demanda da sociedade brasileira, o foro privilegiado. Já está mais do que maduro, mais do que na hora, para que seja feita essa deliberação. Eu queria aproveitar, antes de chamar o próximo inscrito aqui, o nosso querido Plínio, senador Plínio, a presidência comunica às senhoras e os senhores congressistas que está convocada a sessão solene no Congresso Nacional a realizar-se no dia 5 de abril do corrente, sexta-feira, às 11 horas, no plenário do Senado Federal, destinada a homenagear os 300 anos de Cuiabá, né? Aproveitando também, senador Plínio, rapidamente, em sessão anterior foi lido o requerimento número 168 de 2019 do senador Lazier Martins e outros senadores, eu me incluo aí, solicitando a realização de sessão especial em 15 de agosto, destinada a comemorar os 40 anos da Associação Nacional dos Jornais, a NJ. Eu queria colocar em votação o requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. E Ok, por favor. Senhor presidente, eu queria fazer aqui uma solicitação ao presidente dessa casa, já falei ali na tribuna, que seja colocado em análise, que se analise os pedidos de impeachment dos ministros do STF que aqui se encontram. Isso não pode ser engavetado, isso precisa ser analisado por essa casa, até para que nós possamos nos debruçar sobre isso e possamos analisar com critério, caso a caso. Não dá para isso ficar ali numa gaveta e ninguém poder se debruçar sobre isso e analisar isso. Essa casa, além disso, também na minha visão, tem que instalar a CPI da Lava Toga. Já falei isso aqui, a minha assinatura constou nos 2 requerimentos. E também deveria analisar a minha PEC 52 de 2015, que altera a forma de escolha de ministros do STF, acabando com essas indicações políticas, instituindo concurso público e mandato de 5 anos, para que nós tenhamos realmente cortes superiores isentas de qualquer influência político-partidária. Então, queria fazer aqui o apelo à presidência dessa casa, que analise os pedidos de impeachment de ministros do STF que aqui se encontram, para que possa o plenário dessa casa se debruçar sobre isso, estudar caso a caso e julgar esses pedidos. Então, eu peço que se dê prosseguimento a esses pedidos e que isso não se engavete, como se engavetou nos últimos 4 anos aqui nessa casa. Senador Regufe, eu vou encaminhar o seu pedido ao presidente da casa. Eu coaduno, concordo em gênero, número e grau com Vossa Excelência. Nos últimos anos, dezenas de pedidos de impeachment ficaram engavetados aqui, nessa casa, e realmente é algo que nos deixa assim profundamente tristes, né? Eu estou entrando nessa legislatura agora, assinei também o primeiro requerimento da CPI dos tribunais superiores, assinei o segundo e assino quantas vezes for necessária, né? Como muitos outros colegas aqui estão fazendo. E eu acredito que vai sair sim, não tem como segurar. Meu modo de entender, a população brasileira também acordou
é um pedido legítimo da população brasileira. Os fatos estão determinados. Ontem muito me estranhou, mesmo considerando competente a Advocacia Geral dessa casa, mas o próprio senador Alessandro Vieira colocou aqui de forma aberta de que a resposta da advocacia dessa casa foi, não abordou nenhum dos fatos determinantes ali citados, não tocou nesse assunto. Então, já foi definido que vai para a CCJ, depois vem para o plenário, e nós vamos estar aqui vigilantes, atuantes, para que essa CPI dos tribunais superiores saia, assim como também os pedidos de impeachment que temos recebido aqui no Senado Federal. Pela ordem, presidente. Senador Lazier. Eu quero aderir por inteiro ao apelo do senador Regufe para que se dê andamento, independentemente da CPI, ao pedido de impeachment. Aliás, os reiterados pedidos de impeachment, sendo o mais forte deles, aquele que levou o doutor Carvalhosa a uma reunião com uma dezena de senadores para demonstrar os 32 fundamentos para pedir o impeachment de Gilmar Mendes, que, aliás, é um clamor nacional, com o perdão do refrão que veio se tornando. Então, eu também quero juntar o meu nome a esse apelo, independentemente do andamento ou não da CPI. E se não sair a CPI, que é um temor que temos, mesmo que ocorra aqui com voto aberto, que aí sim, aí decididamente apelarmos para esta segunda alternativa, que pelo menos daremos um alívio, uma satisfação ao público. Não estamos dizendo que vamos aqui condenar, que vamos retirar o ministro do Supremo Tribunal, pelo menos vamos avaliar as várias denúncias, os vários casos que são retratados do pedido do doutor Carvalhosa. Então, era esse o apelo que eu queria fazer, me juntar a esse requerimento do senador Regufe. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Lazier, pelas palavras. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senador Cajuru. Obrigado, querido Eduardo Girão, na presidência dessa sessão. Senador Lazier Martins, eu vou até daqui a pouco usar a tribuna, na ordem de inscrição, para fazer questão de anunciar ao Brasil inteiro o nome dos senadores, que eu estou colhendo as assinaturas, o nome dos senadores, Vossa Excelência assinou, Regufe assinou, tem mais gente aqui que assinou, Álvaro Dias assinou, Girão assinou, Eduardo Girão, Plínio assinou, Plínio inclusive pediu para mim, que eu juro, eu quero assinar, né? Capitão Chives assinou, né? Então nós temos 19 assinaturas até agora. Então é preciso que o Brasil saiba, 19 senadores estão pedindo o impeachment de Gilmar Mendes, baseando naquilo que Vossa Excelência colocou agora, nos fundamentos do jurista Modesto Carvalhosa. Nós vamos tentar aqui hoje mais algumas assinaturas, até a semana que vem, até a próxima terça-feira, porque o senador Lazier colocou com propriedade, né? Paralelamente, não tem nada a ver uma coisa com uma coisa, outra coisa, como dizia o nosso amigo Juarez Soares, comentarista da Band, né? E só me permita não discordar, me permita fazer aqui uma colocação, Regufe, senador Regufe, ao que falou o senador Lazier. A CPI da toga, ela não vai acontecer. Esquece. Depois de todo aquele circo aqui, depois de todo aquele jogo aqui, da jogada ensaiada, isso é uma jogada de Pelé, Coutinho e Mengalvio, nos bons tempos do Santos. Ela vai para a CCJ, a gente perde na CCJ, ela vem para o plenário, mesmo com voto aberto, perderemos. CPI da toga não sai de jeito nenhum. Um jornalista perguntou, mas você tem certeza? Eu tenho certeza, é perigoso até eu renunciar meu mandato se sair. Se bem que eu não posso falar isso, porque de repente tem gente querendo a minha renúncia e sai a CPI. Mas infelizmente é isso que eu queria registrar. E felizmente, ao mesmo tempo, senador Irajá, dar aqui os nomes daqueles que estão tendo a coragem, a independência de assinarem o pedido de impeachment desse nefasto ministro. Esqueci o nome dele. Acho que é Gilmar Mendes. Senador Cajuru, muito boas suas palavras. Inclusive, eu só tenho uma discordância de Vossa Excelência, se me permitir. Eu acredito que vai sair sim. Pode perder na CCJ,
pode perder até no plenário, mas eu ainda tenho esperança que ganhemos aqui. Mas, como eu disse há pouco tempo, a população brasileira acordou. Então, a sensibilidade está muito grande, é uma demanda da sociedade. Se nós não quisermos transformar isso aqui numa Bastilha, é o mínimo que a gente tem que fazer, é levar isso para frente. E o senador Alessandro, pelo que eu pude perceber, não vai desistir não. Não vai desistir. Se derrotar, vai entrar com outra, vai entrar outras vezes. Isso aqui vai insistir e a tendência é só crescer essa demanda da sociedade, porque os fatos estão lá de forma escancarada, tudo de forma robusta também. E, senador Lazier, só relembrando também que eu acredito que um não anula o outro, né? A CPI dos tribunais superiores vai por um caminho, os pedidos de impeachment dos ministros vão por outro caminho. Eu acho que não tem que haver negociação, se vai um, se vai... Tem que ir os dois. Porque a maior crise que nós estamos tendo no país não é a crise econômica que existe, não é a crise social que existe aí com 13 milhões de desempregados, não é a crise política que está aí, todo mundo vendo. A mãe de todas as crises é a crise moral. E se nós não fizermos a nossa parte, senador Regufe, aqui, porque é uma prerrogativa, é competência dessa casa, os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo e também a CPI, né? A CPI, que é um direito de minoria dos tribunais superiores, quem vai fazer? Qual é o outro poder que vai fazer? Não tem. Isso é prerrogativa apenas dessa casa. Então, o poder executivo investigado, ótimo, que continue sendo. O poder legislativo investigado, que continue sendo. Por que o poder judiciário? Porque é para onde tudo vai. Tudo desemboca lá. Por que não vai ser investigado se está pairando dúvidas? Porque é o seguinte, senador Plínio, que vai já falar. Se a gente faz aqui, não cumpre o nosso papel nessa casa, como a população que nos colocou aqui, os eleitores nos colocaram aqui, se a gente não atende à expectativa, eles nos tiram na próxima eleição. E quem é que tira os ministros do Supremo Tribunal Federal? Então, eu acredito que não pode pairar nenhuma dúvida sobre os 11 ministros. E vai mostrar ali que tem muitos que estão fazendo um bom trabalho, como a gente sabe, nos tribunais superiores, muitos íntegros, corretos, mas tem denúncias que têm que ser apuradas. Né? Tem denúncias que têm que ser apuradas. Então, muito claro. Senador Regufe, a parte. Apenas, primeiro, para me desculpar com o senador Plínio, que já ia fazer uso da palavra, as minhas desculpas. E apenas para dizer, pedir desculpas por ter trazido esse tema aqui agora, logo antes da sua fala, mas é um tema importante e não pode o Poder Judiciário se achar intocável como é hoje. Nós não estamos generalizando, há muitas pessoas sérias no Poder Judiciário e, inclusive, a apuração desses indícios, se não forem comprovados, as pessoas vão ser inocentadas. O que não pode é o Poder Legislativo jogar isso para debaixo do tapete. Isso é que não pode. Então, por isso, o meu pedido, a minha solicitação, que seja dado análise aos pedidos de impeachment de ministros do STF que aqui se encontram nessa casa. Eles precisam ser analisados com todo critério e não podem ser engavetados como foram nos últimos 4 anos. Muito bem. Senador, finalmente, senador Plínio.